Olá! Está começando mais uma edição do Universidade Aberta, recheado de matérias feitas especialmente para vocês. Tem de tudo, desde o lançamento do novo programa de relacionamento com egressos até a comemoração dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso mesmo, eu espero que vocês gostem. Ocorreu aqui na PUC o primeiro seminário de crítica de arte, com diversas discussões a respeito das delimitações da crítica na atualidade. O evento ocorreu no auditório Paulo Freire, no Teatro Tuca. Dá só uma olhadinha na matéria. O primeiro seminário de crítica de arte da PUC São Paulo tem como principal objetivo abordar algumas das complexas relações entre a crítica e a arte contemporânea. O evento contou com a participação de diversos professores especializados no assunto para poder discutir a respeito do tema. Nós, além de professores do curso, nós somos professores também que fazemos parte de um grupo de pesquisa de arte, história, crítica e curadoria. Nesse grupo, não raras vezes, em todas as nossas reuniões, discutimos não só os preceitos teóricos que orientam o curso, mas também propostas de eventos, porque sempre nos interessa ter as opiniões de profissionais de fora, pesquisadores de fora, que trabalham com esse tema. Então surgiu o primeiro seminário de crítica. O papel do crítico é fazer uma mediação entre a arte e a sociedade. Então, o que nós fazemos, de certa maneira, é ajudar a que as pessoas tenham acesso à produção dos artistas. A gente tem que ajudar a facilitar que o público em geral tenha acesso. Dar informações básicas, enfim, o que o artista pretende, qual é o objetivo dele, quer dizer, faz parte. Agora a gente tem que tomar cuidado para também não ser didático demais, porque a arte, ela sempre é um enigma e a gente também não pode estragar esse enigma. Hoje em dia o que a gente percebe, o que é muito engraçado, as críticas que surgem sobre exposições, muitas vezes elas se dirigem mais ao curador do que ao próprio trabalho de arte. É impressionante como que grande parte da crítica atual faz mais a crítica da curadoria do que a crítica de arte. Isso é um fenômeno relativamente recente na história. Parece que o objeto da crítica tem se deslocado da arte para a curadoria. Hoje em dia, especialmente na época das redes sociais, quando eu falo mal de uma exposição, isso é super compartilhado. Quando eu falo bem, pouca gente compartilha. Então existe um lado perverso também do público de gostar da crítica, de gostar dessa coisa de falar mal de alguém. Mas eu não acho que isso seja a função do crítico. A função do crítico é falar aquilo que ele acha importante que seja falado, seja bom ou seja ruim. O tema do primeiro seminário de crítica de arte foram as delimitações da crítica na atualidade. Mas será que crítica tem limite? Não, assim como a arte não tem. Assim como a arte não tem. Eu acho que não dá para a gente falar em limite. As próprias palestras têm demonstrado isso. Não existe uma função receita específica, um modelo de crítica, assim como não tem um modelo de arte. Então, a crítica e a arte se faz na experiência, como se fosse um laboratório mesmo de troca. Então, não pode pôr um limite para a crítica e nem tampouco para a arte. O que eu defendi na minha palestra é que a arte contemporânea é de uma enorme complexidade. Hoje não há regras a priori para determinar o que o artista tem que usar como suporte, como que ele tem que desenvolver a arte dele. Então, existe uma variedade, uma pluralidade muito grande naquilo que a gente chama de arte contemporânea. Há muito pouca crítica no nosso meio, a ponto que muitos críticos migraram para o campo da curadoria. E, portanto, a crítica exercida desse ponto de partida é uma crítica da adesão prévia. Então, claro, há uma seleção, há um juízo crítico para você escolher o seu objeto de pesquisa, os artistas que você vai trabalhar. E muitas vezes a gente pode entender que os textos produzidos por curadores também são críticos, mas não críticos tal como aquele que é o algoz, que é aquele que emite um juízo de gosto, mas um crítico que vai ser muito mais reflexivo e pensar possibilidades de compreensão e abertura de sentido para as obras. É uma área que vem crescendo em termos de interesse, tendo em vista
a amplitude que o campo da arte tem assumido enquanto exposições, enquanto galerias, e de repente o pessoal descobre, né? Nossa, existe esse curso na PUC. Então a gente acredita nessa área que ela ainda tem muito para crescer. Um novo programa de relacionamento com egresso foi lançado recentemente pelos organizadores. Veja a cobertura que a TV PUC fez sobre esse importante evento. Aconteceu no Tucarena o lançamento do programa de relacionamento com egressos da PUC São Paulo. O projeto é organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias e pelo Centro de Ex-Alunos. Esse evento é da mais alta importância para a universidade, porque o aluno que se forma, que estuda na universidade, ele é sempre aluno PUC. Bem, o programa ele vem desenhar todas as possibilidades que o ex-aluno pode se vincular à PUC São Paulo. Então ele foi pensado num estudo de comparativo com universidades nacionais e internacionais, muito diálogo internamente da PUC e também com os ex-alunos a partir da rede de ex-alunos, onde são os encontros que a gente faz de diálogo, de entender também quais são os interesses dos ex-alunos. Estamos muito satisfeitos, muito contentes por nos reunirmos hoje aqui, trazendo esses alunos para colaborar conosco na formação de novos profissionais para o mercado de trabalho. O programa visa aproximar o ex-aluno a partir de 7 áreas de atuação do centro. Então ele foi desenhado, esse programa, em 7 áreas de atuação, 7 possibilidades, onde o ex-aluno ele pode, junto com a universidade, criar iniciativas e projetos. A nossa ideia é que com essas 7 áreas a gente consegue compor todas, ou se não quase todas, as possibilidades do ex-aluno poder se vincular. Então a gente está falando de educação continuada, de networking, empregabilidade, projetos sociais, voluntariado, captação de recursos, dentre outras. Por fim, os alunos ressaltaram a importância do programa. Eu acho que é bastante importante porque ambos os lados têm bastante a ganhar com isso, né? É um momento, durante a graduação, por exemplo, é um momento muito importante e a gente não deve abandonar isso. A gente faz amigos dentre os colegas, com os professores e isso é produtivo. E você trazer os ex-alunos de volta para a universidade é fundamental, assim. A gente se identifica com as pessoas que estudaram aqui. É um ambiente que você pode trocar contatos com mais segurança, mais confiança, até por todos terem estudado aqui. Acho bastante importante. A PUC sediou o debate ProUni 10 anos, Conquistas e Desafios, que foi organizado pelos coletivos ProUnice e o Pulo. O evento contou com a participação de uma das idealizadoras do projeto, Ana Estela Haddad, e também dos representantes do programa aqui na Pontifícia. Dá uma conferida. Criado em 2004 e institucionalizado no ano seguinte, o programa Universidade para Todos já beneficiou quase 1,5 milhão de estudantes nesses 10 anos. Para comemorar e discutir o futuro do programa, a PUC sediou o evento ProUni 10 anos, Conquistas e Desafios. Uma coisa muito interessante que foi feita durante o processo de criação do ProUni foi estabelecer como critério de ingresso o Enem. Então, isso faz com que se mantenha a questão do mérito, né? Não é porque a pessoa, às vezes, se confunde renda e mérito. Havia, no início, né, logo que a PUC aderiu ao programa, 10 anos atrás, uma certa ideia de que eles poderiam ter alguma dificuldade do ponto de vista pedagógico, didático-pedagógico. Isso não se confirma. Ana Estela, a gente tem um caso muito legal, que é de uma aluna do ProUni, que agora vai fazer um intercâmbio para o Chile. E essa daqui é a Elizabeth, a nossa aluna. Tudo bom, Elizabeth? Oi, tudo bem. Eu sou membro do ProUnice e aí eu tentei várias bolsas para fazer intercâmbio. E aí agora na 5ª tentativa eu consegui a bolsa do Santander. E só foi possível porque eu era aluna da PUC, enfim, eu estava aqui na PUC estudando Ciências Sociais. E aí em fevereiro eu vou para o Chile fazer um semestre da graduação lá. Parabéns, que bonito. Que curso que você está? Ciências Sociais, 3º ano. Que bom. Então você agora está se preparando, deve estar aí estudando um pouquinho de espanhol, estudando um pouco como é que é o país, para onde você vai ficar, né? E você vê que a primeira porta abre e outras depois estão vindo na sequência.
Que bacana. E a história de Elizabeth mostra como o programa tornou o ensino superior mais acessível para a população de baixa renda. Dados do Censo da Educação Superior apontam que, em 2003, o Brasil tinha 3,9 milhões de matriculados. 10 anos depois, esse número quase dobrou, chegando a 7,3 milhões de estudantes no ensino superior. Dados do MEC também mostram que 40% dos estudantes das escolas privadas são beneficiários do ProUni ou do FIES. Eu acredito que é uma forma assim, de inserir muitas pessoas que não têm condições nas universidades, porque antes era um ambiente que é só pessoas com muito dinheiro, pessoas assim, de classe média alta, pessoas brancas que têm mesmo condição de pagar um ensino de qualidade. E o ProUni é uma forma assim, de ajudar as pessoas que não têm essas condições. Mas uma das grandes preocupações de quem passa a receber o benefício é como cobrir os gastos da rotina acadêmica e bancar material didático, transporte e alimentação. A União Nacional dos Estudantes afirma que em alguns estados o índice de evasão de prounistas é de 30%. O desafio da permanência é um dos pontos principais no debate do programa. Eu acho que não basta abrir o acesso dos estudantes à universidade. A universidade ela tem que proporcionar algumas ações complementares, tem que realizar ações complementares no sentido de fazer com que essa inclusão seja num sentido muito amplo. O desafio que ainda existe embora tenha se feito a Bolsa Permanência, além da Bolsa de Estudos, a Bolsa Permanência. Em alguns cursos, por exemplo, como o curso de Medicina ou cursos que são período integral, ainda se torna um grande desafio para os alunos se manterem durante o curso. É um desafio e muitas vezes alunos que não vivem os desafios, a realidade e a dificuldade que os alunos do ProUni têm muitas vezes não imaginam o que é essa realidade, o que é essa dificuldade. Em comemoração aos 25 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias promoveu um evento no Tuca chamado Um Marco Histórico da Infância e Juventude, que contou com a participação de membros do ECA, alunos, professores e a apresentação do projeto Guri, formado por alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. A importância desse evento deveria ser importante para o Brasil como um todo, mas poucas cidades tiveram oportunidade de fazê-lo. E nós aqui da Universidade Católica não só o fizemos, nós fizemos no Tuca, um teatro histórico que marca um posicionamento político e crítico em relação à sociedade, particularmente em relação à mulher, aos indígenas e principalmente à infância e adolescência, dentre outros setores da nossa sociedade. O ECA ele é muito importante porque ele trouxe a possibilidade da cidadania para crianças e adolescentes que não tinha nenhuma expectativa de ter seus direitos respeitados, né? Eu acho que esse evento hoje, 25 anos dessa lei cidadã da criança e do adolescente, ela tem uma importância muito grande de ser na universidade, porque ela precisa, primeiro, ela precisa ser conhecida, né? Ela precisa também de ser aprimorada, né? É uma lei que ela já existe, mas ela precisa ser aprimorada. E acho que o ambiente da universidade, ele é muito importante esse casamento, né, dos movimentos com a universidade, do conhecimento com a prática. Então acho que é essa simbiose, essa junção, né, dessas realidades dentro da universidade, ela só vem a enriquecer tanto a universidade como as situações de vulnerabilidade que nós vivemos com as crianças e adolescentes. A importância é a sedimentação e a construção de uma nova política brasileira para esses setores, né, que estão normalmente abandonados, desnutridos, com uma escola sem qualidade, com uma saúde precária, enfim, sem habitação, sem lazer e sem cultura. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para resgatar todos esses direitos da infância e da adolescência em cada área que faz parte
do seu âmago, do seu coração, da sua imagem e das diferentes articulações que colocam em primeiro lugar, né, essa fase da vida que é imprescindível para se desenvolver, crescer e criar uma identidade muito clara e crítica do nosso, não só do nosso país, mas principalmente do nosso planeta. Hoje o que está assim, urgente é a gente resolver a questão da violência contra as crianças e adolescentes, tanto em liberdade como aquelas que estão com privação de liberdade, principalmente essas, porque essas que estão privadas de liberdade, o Estado é responsável. E há muitas denúncias de violências contra esses adolescentes, essas crianças, né? Então acho que o grande desafio é a gente resolver essa questão da violência. O outro desafio é a gente resolver a questão da restrição da liberdade, porque estamos percebendo nesse tempo que só a restrição de liberdade não ajuda o jovem a se inserir na sociedade, mas nós temos que investir em cultura, educação, né? Inserir na comunidade, que a comunidade participasse desse projeto de reeducação do jovem, da criança e do adolescente. A gente está no Brasil, né? Muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser mudada na nossa sociedade. O ECA foi um documento, uma lei que garantiu que as crianças se tornassem sujeitos de direitos, diferente do que era anteriormente, que as crianças estavam como medida de segurança. Então isso é um divisor terrível, porque as crianças passam a ter direito sobre educação, sobre saúde, direito à família e todas as condições mínimas para sobreviver na nossa sociedade. Aprovada na Câmara, a PEC 171 prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, com a finalidade de fazer com que os adolescentes respondam por seus atos conforme as penalidades previstas no Código Penal, e não mais pelo ECA, com a aplicação de medidas socioeducativas. O texto agora seguirá para o Senado, onde precisa ser apreciado em 2 votações. Nós somos eminentemente contra a redução da idade penal, porque não é a idade do adolescente que realmente vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é que os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o CONANDA, que é o Conselho Nacional, realmente realizado a partir da sociedade civil e dos vários setores dos governos, dos seus vários níveis, possam elaborar perspectivas efetivas e concretas para que esse jovem cresça, amadureça e realmente seja um protagonista da sua história e da história de seu povo. Isso é um retrocesso de séculos, né? Você reduzir a maioridade dentro de um sistema que nós estamos lutando para acabar com o encarceramento, né? Isso é uma loucura, né? Isso pode-se falar que reduzir a maioridade é você aumentar o sistema punitivo, aumentar o encarceramento e você diminuir a justiça, você diminuir a possibilidade de termos uma sociedade mais justa, mais humana, né, mais digna. E por que não uma sociedade que dê esperança para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes? Eu acho que é uma bobagem. Eu tenho costume de dizer que o Brasil, sobretudo no nosso Congresso, é ele vezer em arrumar solução simples para problemas complexos. Como nós temos uma questão da violência candente, qual a solução mais simples? Querer encarcerar as crianças e os adolescentes. Entendendo que as crianças são sujeitos em desenvolvimento, precisam de uma outra condição social. E nós temos muita questão que as políticas públicas precisam ser ampliadas e serem acessíveis a todas as crianças e adolescentes, independente da situação socioeconômica que vivem. A Comissão para a Preservação da Memória do Genocídio Armênio da Fundasp organizou a exposição Culpa de Ser e Culpa de Não Ser. Veja como foi a mostra. Aconteceu na biblioteca a mostra Culpa de Ser e Culpa de Não Ser, organizado pela Comissão para a Preservação da Memória do Genocídio Armênio. A exposição marcou o encerramento dos eventos em memória ao centenário do genocídio. O processo começou em março, quando eu fui escolhida para ser a curadora de todo o evento, que duraria 1 ano, né? Então o padre falou que tinha que ser dividido em 3 grandes eventos, né? Aí eu falei, como é que eu vou dividir 3 grandes eventos em relação ao genocídio?
na parte de arte. Foram poucos artistas armênios que eu consegui pesquisar. E como não havia um estudo também sobre o genocídio armênio, eu meio que comecei a pesquisar a história mesmo. É importante que o mundo conheça o genocídio armênio e outros tantos genocídios, para que fatos como esse não ocorram. O caso do genocídio armênio é um fato que é esquecido mundialmente, né? Até o Papa relembrou recentemente e até acendeu um pouco essa discussão sobre o genocídio. A mostra contou com obras de artistas armênios e brasileiros e usou a arte como ferramenta de conscientização. Quando você faz parte de uma exposição como essa, você está ajudando a divulgar um fato histórico e está ajudando as pessoas a refletir sobre esse fato histórico, ter uma visão crítica. E para mim a arte, ela visa isso inclusive, você parar, pensar, ver uma determinada peça artística, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser uma instalação, qualquer coisa que seja, sempre tem alguma interpretação por trás. Então, para mim, a arte é ciência, porque ela não só ela transmite esse conhecimento para outras pessoas, como ela também pode transformar cabeças de outras pessoas, que até então, até eu não sabia nem onde ficava a Armênia. Os artistas contaram um pouco sobre suas obras. A minha peça, por exemplo, é uma escultura, e eu tentei fazer a escultura da forma mais rústica possível, né? E acabei finalizando a escultura em cimento mesmo. Então, uma cabeça, e dessa cabeça, com a boca bem aberta, como se fosse um grito, né? Mas um grito mudo. E acaba saindo o braço estendido da boca da pessoa como se estivesse pedindo ajuda para alguém. E na verdade essa ajuda não está sendo ouvida, mas ela está sendo vista. Então eu quis mostrar esse trabalho que são essas bacias nessa posição de corpos, um em cima do... Porque eles jogavam, os turcos jogavam muitos armênios em poços. Então eu quis mostrar com essas bacias esse sufocamento. Todos os trabalhos desenvolvidos, eles foram devidamente documentados e esse trabalho ficará documentado na PUC, para memória futura. No último dia 30, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou um ato público no qual recebeu organizações e personalidades que prestaram apoio ao povo palestino. Veja o que rolou. Foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um ato público de apoio ao povo palestino. A criação do evento partiu do deputado Luiz Turco em comemoração ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que é celebrado no dia 29 de novembro. Nós achamos fundamental, né? Hoje é o dia da gente fazer esse ato em solidariedade ao povo palestino, né? Existe toda aí um debate que é colocado, que a gente sempre acompanha pela imprensa nacional e internacional, a questão da Palestina. Esse dia simboliza para nós a justiça de um povo que ele está defendendo seu direito de ter seu país livre e independente. Para nós é de suma importância porque é uma expressão popular e de um órgão tão importante como a Assembleia Legislativa com a justa luta do povo palestino. É uma luta de 68 anos, procurando justiça, procurando criar o Estado da Palestina. A data foi criada pela ONU a fim de relembrar o aniversário da Partilha Palestina, aprovada no mesmo dia do ano de 1947. O ato recebeu organizações, personalidades e movimentos populares ligados à causa, que falaram sobre a necessidade de sensibilizar o mundo sobre a gravidade das ações praticadas por Israel. O Estado de Israel foi reconhecido pelo mundo inteiro, mas o Estado palestino foi esquecido e outra, era a divisão de território e do Estado. Hoje, se a gente olhar onde a Autoridade Nacional Palestina se ela se encontra após aquela resolução do Oslo, não sobrou nem 15% da terra palestina para os palestinos. É uma questão política, é uma questão territorial. Sempre a Palestina foi invadida em nome de Deus. E Deus, os profetas não têm nada a ver com isto. Hoje nós estamos fazendo esse ato principalmente para dizer que o mundo precisa olhar mais para a causa palestina,
porque os palestinos hoje são mais ou menos mais de 5 milhões de refugiados no mundo. Uma das reivindicações principais desse ato é que sejam cumpridas pelo menos algumas resoluções da ONU por parte de Israel. Israel é o país do mundo que menos cumpre resoluções da ONU. É o que mais desrespeitou resoluções da ONU até agora. Israel pratica uma política de genocídio contra a população palestina, vem praticando uma política de limpeza étnica. A política israelense hoje é muito parecida com a política do apartheid da África do Sul. Então o que nós queremos aqui é denunciar a violência dos governos israelenses. Qual é a parte mais difícil do ativismo em prol da Palestina? A parte mais difícil é a retaliação e chantagem que você sofre por parte de Israel. Por exemplo, eu fui 3 vezes para a Palestina e só consegui entrar uma única vez. As outras 2 vezes Israel negou a minha entrada, apesar de a maioria da minha família viver na Palestina. Eu queria muito abraçar o meu tio, o único irmão do meu pai vivo, com 85 anos de idade. E, infelizmente, eu não pude abraçá-lo e sexta-feira ele faleceu. Para nós aqui, que estamos na frente dessa luta, é muito importante que quanto mais nós esclarecemos a população brasileira sobre o que acontece na Palestina, é melhor. Porque realmente nós temos que defender as causas justas, seja para qualquer povo, não só por causa do povo palestino. Hoje, a causa palestina é uma causa mundial, que simboliza também todos os povos que estão sofrendo, que eles estão lutando para ter seus direitos. O TUC está comemorando seus 50 anos e, como parte dessa comemoração, a TV PUC entrevistou aí diversas personalidades que fizeram parte dessa linda história. Veja alguns depoimentos. O TUC é um teatro que faz parte da vida dos paulistanos. Eu sou de São Paulo, então, quando eu era adolescente, eu certamente devo ter visto aqui algumas peças. Mas o meu encontro como ator, né, com o Tuca aconteceu em 2012. Quando eu vim fazer uma peça do Woody Allen, chamada Adultérios. É inesquecível para mim, assim, né? Ter feito aqui como ator, e principalmente ter feito a minha primeira direção lá no Tucarena, que eu acho até um espaço mais quase sagrado. O Tucarena, ele tem uma magia, ele tem um... Né, ele fica lá discreto, lá embaixo, e é lindo, né, eu acho esse teatro lindo também, o Tucão. É um mérito da PUC também manter o Tuca, manter o Tucarena, manter esse espaço aqui. Eu acho que é uma importância não só hoje você ter, né, esses 2 teatros de qualidade, como também o que ele representa historicamente, né? Tudo que foi feito aqui, os atores que passaram por aqui. Foi uma honra ter trabalhado aqui. Eu acho que é um teatro que não pode nunca fechar. Vocês estão de parabéns, eu realmente amo esse espaço. O programa de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas matérias. Para ver este ou outros programas, acesse o site www.tvpuc.com.br ou as redes sociais Facebook TV PUC ou TV PUC no Instagram. Até mais! Tchau!